A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. Vamos lá hoje com mais uma leitura bíblica do plano anual de leitura do ano de 2024. Hoje vamos ler no capítulo 39 do livro de Gênesis, que diz assim: José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então, entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela a convidou: "Vem e deite-te comigo." No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: "Estando eu aqui, meu senhor, não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus?" Porém, todos os dias ela insistia que ele deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: "Vem e deite-te comigo." Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que, na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: "Vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar, e invadiu minha casa e tentou abusar de mim. Mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao seu lado e fugiu daqui." Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então contou-lhe sua versão da história. "Aquele escravo hebreu que nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José e estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e todos que estavam ali presos, e ele tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar mais com nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Capítulo 40. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na prisão do capitão da guarda, na mesma prisão em que José estava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que o servisse e ficassem certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho
cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-lo, José percebeu que estavam preocupados. Indagou aos eunucos de Faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles responderam: tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhe explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha uma mão a taça do faraó, apanhei os cachos de uva, espremi na taça do faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: eis o que significa os 3 ramos, representa 3 dias. Mas 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinha a responsabilidade de fazer, quando era seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doce que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu da seguinte maneira: eis que o que significa esse sonho. As 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda e o faraó te erguerá a cabeça. Mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. 3 dias se passaram e era a comemoração do dia do nascimento do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros, na presença de toda a corte, e reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros a tua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do faraó. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhe tinha revelado em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. 41 do livro de Gênesis. 2 anos se passaram. Certo dia o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo, e de repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejavam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras da margem do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliam as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve outro sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento oriental nasciam atrás delas. Então aconteceu que as espigas mirradas devoravam as 7 espigas graúdas e cheias Então o faraó acordou preocupado. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito, e lhes contou os sonhos que tiveram durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros, e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós tivemos um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera.
Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: Eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o sonho que sonhara. Em meu sonho parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiam logo depois delas, exaustas de aparência, feia e mal alimentada. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto ao início. Então acordei. Mais tarde, voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal, cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 espigas murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliam as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e os adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer. Então José explicou ao rei: Em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos. E também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental é que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José: Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente, sábio, e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de todo tipo de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradaram a faraó e a todos os seus sábios conselheiros. E portanto o faraó proclamou diante da sua corte os oficiais: Encontraremos um homem como este em que esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo de seu anel e colocou o selo, e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino, e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: Abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito.
E o faraó impôs a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente e ele reuniu todos os víveres e o trigo excedente dos 7 anos, em que houve grande fartura sobre a terra do Egito, e depositou-os no armazém construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade ele armazenava os cereais recolhidos nas lavouras, nas redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida, parecia a areia do mar. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o faraó: Ide a José e fazei tudo quanto ele vos disser. Neste momento, a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimento. Vamos aqui então, lemos até o capítulo 41 do livro de Gênesis. Amanhã leremos a partir do capítulo 42, uma história muito bonita sobre a humilhação, o sofrimento de José, o processo para chegar até Deus honrá-lo, Deus o colocar em lugar de honra, em lugar de destaque. Ele não perdeu a fé, ele não perdeu a mão, ele não desistiu, ele continuou, perseverou nos caminhos do Senhor. Que você e eu possamos também seguir o exemplo de José, permanecer no propósito, dentro do processo, passando o processo, sabendo que o Senhor está cuidando do final. E o Senhor dará um novo final, um bom final. O Senhor vai exaltar no final. Que Deus te abençoe. Amanhã nós continuamos lendo então a palavra do Senhor.